Olá pessoal, bem-vindos à nossa nova aula de História. E hoje nós vamos falar sobre um outro povo. Na nossa última aula de História, nós terminamos de falar sobre o Extremo Oriente na Antiguidade. Falamos sobre a Índia Antiga, certo? Bom, hoje nós vamos começar a vir um pouquinho mais para o Ocidente e vamos falar sobre povos do que nós chamamos de Oriente Próximo. A maioria deles ficavam onde hoje é o chamado Oriente Médio. Vamos começar pelos fenícios. Para começar, vamos lembrar o seguinte: fenícios era um nome pelos quais os gregos chamavam esses povos. Eles não se chamavam de fenícios, eles chamavam a si mesmos de cananeus. Eram então os povos que estavam na tal Canaã, a terra prometida lá da Bíblia, em uma boa parte dela. Também vão ser citados como povos que sempre tiveram conflitos com os judeus, mas isso nós vamos trabalhar em uma outra aula de história. Eles ficavam onde hoje é o atual Líbano. Vocês já perceberam que o Líbano tem uma árvore na sua bandeira como símbolo? O cedro do Líbano, que também é bem falado na Bíblia como uma árvore muito boa. Mas o que isso tem a ver com os fenícios? Bom, esse é o primeiro povo que nós vamos estudar que a base da economia dele não era a agricultura nem a pecuária. Isso porque onde eles se fundaram as suas cidades era um território muito estreito. De um lado o mar Mediterrâneo, do outro lado as montanhas. E uma pequena faixa para cultivar que não dava nem mesmo para eles se sustentarem. Se o que eles conseguiam colher, cultivar, era menos do que eles conseguiam para se alimentar, como eles poderiam obter outros produtos trocando o que sobrasse? Não podiam. E se não dava nem para eles se alimentarem, eles precisavam então de alguma outra fonte de renda para poder suprir o que faltava, ou eles iam acabar desaparecendo. O que eles iam fazer? Eles notaram que havia muitas árvores, muita madeira, e essa madeira era muito boa, o cedro do Líbano. E aí tiveram uma ideia: vamos usar essa madeira para fazer barcos e vamos usar os barcos para fazer comércio. Então aqui surge o primeiro povo que a base da economia vai ser uma outra atividade, que é o comércio. Se eles só plantavam para sobreviver, obviamente que eles vão precisar fazer outros produtos para o comércio. E eles vão se esforçar para ser os melhores no que eles fazem. Então eles faziam muito artesanato. São basicamente os inventores desse artesanato. Eles vão fazer o melhor vidro da época, que vai chegar a rivalizar com o vidro do Egito. Vão fazer as melhores joias, os melhores adornos. Também vão pescar muito, vão fazer muito comércio com a pesca. E pescando, eles descobriram um molusco que tinha só na região deles e que quando você matava ele, ele soltava uma cor púrpura. E eles vão usar essa cor para tingir tecidos e vender esses tecidos, que eram caríssimos porque eram refinados, só quem tinha muito dinheiro podia comprar. Esse molusco chamava-se Murex, e daí vai vir um nome que eles vão ganhar, principalmente quando eles começam a fazer comércio com os gregos. Murex dá o nome ao tecido, à cor, e eles passam a ser chamados de os homens púrpura, ou os fenícios. Essa forma de comércio foi tão forte e tão importante que chegou a dominar todo o Mediterrâneo. E eles acabavam dominando povos inteiros só pela necessidade de fazer comércio com eles. Comércio pelo mar. O que ficou conhecido como uma talassocracia. Talasso, mar. Kratos, poder. Então o poder do mar. O poder da negociação do comércio feito pelo mar com esses fenícios. Como todo povo, os fenícios explicavam as suas origens,
os seus mitos, as suas lendas, tudo que eles não entendiam através da religião. E eles também eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. O mais importante era El. El era o deus que teria criado tudo que existe, todo o mundo, menos os deuses. Ele é representado por um homem velho sentado em uma montanha, bem longe, distante da humanidade. Para alcançar as graças de El, as pessoas deveriam fazer orações à sua esposa, Astarte. Depois de El, Astarte era a deusa mais importante do panteão de deuses dos fenícios. Ela era a deusa da guerra, da sexualidade, da fertilidade e da lua. E era quem levava os pedidos das pessoas até El, seu marido. Ela e El tiveram um filho, que é um deus também muito conhecido, Baal. Baal era conhecido como o deus das montanhas e das tempestades, e também da fertilidade. Ele recebeu vários títulos como Cavaleiro das Nuvens ou Príncipe das Trevas. E ele podia também combater a morte e atuar na ausência do pai, ocupando e usando os mesmos poderes de El. Outra deusa importante é Asherah, outra esposa de El. Ou seja, ele tinha mais de uma esposa. Uma prática aí que incentiva a poligamia entre o povo. Ela era a deusa dos rebanhos e também das palmeiras. Ela é representada pela palmeira, que se destaca no deserto como ela se destacaria entre os deuses. Assim como os mesopotâmicos, os fenícios também se organizavam em cidades-estado. Nós já falamos disso lá na Mesopotâmia, mas vou só relembrar. Eram cidades que elas eram totalmente autônomas, ou seja, independentes umas das outras. Cada cidade tinha seu próprio governo, próprio exército, própria moeda, tudo separadamente. Quando acontecia algum evento catastrófico muito ruim, uma grande guerra, uma grande catástrofe natural, essas cidades então todas se uniam, formando o seu governo. Fora disso, cada uma agia por conta própria. Alguma dessas cidades talvez você já tenha ouvido falar. Uma é bem famosa, Ibiza. Outra você vai conhecer um pouco mais quando nós estudarmos Roma, Cartago. E só para você saber, ela quase acabou com o Império Romano antes dele começar. Os fenícios trouxeram uma grande revolução para nós. Nós já vimos que os sumérios inventaram a escrita, mas neles, durante os egípcios, todos os povos que nós vimos, elas eram, na maioria das vezes, baseadas em ideogramas, ou seja, palavras ou símbolos que mostravam uma ideia, ainda muito longe do nosso alfabeto. Os fenícios foram os primeiros a inventarem letras que representariam fonemas, ou seja, sons que nós falamos. Eles fizeram 22 letras, muito parecido com o nosso alfabeto moderno. Só que eles não colocaram as vogais, só haviam consoantes. Aí fica difícil conseguir entender como eles conseguiam escrever, né? Mas eles conseguiam, e já era uma forma bem mais próxima da nossa. Os gregos vão usar alfabetos como os deles para colocar as vogais e trazer um idioma parecido com o nosso. E os romanos vão pegar o alfabeto grego e vão adaptar para o seu latim. O Império Fenício ele vai acabar principalmente depois das guerras que eles tiveram contra os romanos, as guerras púnicas, que a cidade de Cartago, a única que teria sobrevivido ao ataque do Império Persa, será dominada. O resto do Império dos Mesopotâmicos, dos Fenícios, já havia sido derrubado e tomado pelos persas. Então os persas tomam quase todas as cidades como Biblos, Sidom, Tiro, Ugarit, e a parte que está no norte da África, que é Cartago, sobrevive até as guerras púnicas contra Roma, quando ela é destruída e os mesopotâmicos são totalmente aniquilados. Uma curiosidade, existem estudos que presumem que talvez os mesopotâmicos, fenícios,
já tenham vindo ao Brasil antes de Cristo. Porém, por enquanto são só especulações. Será? Nós vamos conhecer na nossa próxima aula de história um povo diferente de todos. Nós já vimos um agora diferente, que é os fenícios, certo? Esse povo vai ter algumas características semelhantes com os fenícios, porém, ele vai ter uma diferença. Ele vai se intitular o único povo do Deus vivo. Já tem ideia de que povo nós vamos ver no próximo? Pois é. Até a nossa próxima aula de história. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber sempre as nossas mensagens quando tiver vídeo novo. Deixe seu comentário do que você achou do vídeo, o que você gostaria de saber, que povo gostaria de conhecer. E deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Valeu, até a próxima!